Mundial de Clubes da FIFA. Tem decisão para mais um time brasileiro nesta segunda-feira. O Fluminense que vai enfrentar a equipe do Inter de Milão. O técnico Renato Portaluppi também prepara a equipe para tentar chegar aí às quartas de final. Vai ser muito difícil. A equipe da Inter de Milão é um time muito compacto, sabe jogar. Vice-campeão da Champions, vice-campeão do campeonato italiano. Vem com tudo aí, é um grande adversário. E o Fluminense pode ter a estreia também do Soteldo, que estava machucado. Exatamente, ele pode estrear aí com a camisa do Fluminense nesse jogo. Mas o Fluminense aí tem entre os destaques aí o Arias, que está jogando muita bola. O Cano, o Thiago Silva e o goleiro veterano, o Fábio, com 43 anos. Grande goleiro Fábio aí, fazendo aí um excelente Mundial. Parabéns ao Fábio aí. E o torcedor do Fluminense acredita nessa classificação? A gente tem que torcer pelo Fluminense para que ele consiga chegar também às quartas de final, assim como o Palmeiras já está lá, entre os 8 melhores times da competição. Vai ser difícil, mas o Fluminense pode chegar lá. O Fluminense, treinado aí pelo técnico Renato Portaluppi, pode fazer história aí nesse Mundial. Pode. E o Internacional de Milão, o técnico é o Christian Chivu. Chegou depois aí da equipe perder a Champions League e está começando um trabalho aí, mas de forma muito interessante aí. A sempre forte Inter de Milão. Vamos ver então como é que foi o Fluminense, o nosso brasileiro, como é que ele passou na primeira fase. No primeiro jogo, a equipe do Fluminense pegou um gigante do futebol, o Borussia Dortmund. E conseguiu aí um 0-0, um ponto significante aí na largada da competição. Passado isso, o Fluminense foi para o seu segundo jogo. E na segunda rodada, a equipe do Fluminense conseguiu a sua primeira vitória dentro do Mundial. 4-2 em cima do Ulsan da Coreia do Sul. Após isso, o Fluminense foi para o terceiro jogo, finalizando aí a fase de grupos da competição. E empatou o jogo com o Mamelodi Sundowns em 0-0. A equipe do Mamelodi, inclusive, fez uma boa partida. Fez. Segurou o Fluminense em certo aspecto, mas a equipe do Fluminense acabou esse empate classificando, né? Era a decisão entre ambos aí. E como é que ficou o Fluminense? Vamos ver aí na tela o grupo do Fluminense no grupo F. Fluminense em segundo lugar com 5 pontos, atrás do Borussia Dortmund com 7. O Fluminense nesses 3 jogos venceu uma e empatou 2 partidas, saiu invicto, ainda não perdeu. E o seu adversário, o Internacional de Milão. Vamos ver como é que foram os 3 jogos da Inter de Milão? A estreia da Inter de Milão, ela empatou com o Monterrey em 1-1, inclusive o Monterrey joga o Sérgio Ramos. Saiu também com empate, né? Assim como o Fluminense lá no grupo F, o Fluminense empatou a primeira, a Inter de Milão também empatou a primeira. E na segunda partida, a Inter de Milão conseguiu então a sua primeira vitória dentro do Mundial. Ganhou da equipe japonesa do Urawa Reds por 2-1. E o terceiro jogo e último, a equipe da Inter de Milão venceu de novo, 2-0 em cima do River Plate. Um clássico aí, né? Um time europeu contra um sul-americano, sempre dá grandes jogos aí. Vitória, portanto, do Inter de Milão. E a Inter se classificou como? Dentro do grupo E. Vamos ver aí na tela. Em primeira com 7 pontos. A Inter de Milão, em 3 jogos, conseguiu 2 vitórias e um empate. E 0 derrotas. Invicta também. Teremos então um duelo de invictos. Ninguém perdeu ainda Fluminense e Inter Milão. E você, acredita no Fluminense? Consegue passar? Vou dar meu palpite aí, hein? Torcedor do Fluminense, 2-1 para o Fluminense. Eu acredito que é 2-1 para o Fluminense também. Vamos ficar na torcida aí que o Fluminense avance às quartas de final da competição. Arquibancada! Pra você no Super Mundial!